E hoje a nossa análise do Evangelho de João, capítulo 9, que nós vamos estar lendo e comentando. Sejam todos bem-vindos. Se Deus me tirou da roça, lá da lavoura, e fez de mim um professor, eu quero ter o prazer de ensinar a palavra de Deus. Então nós vamos estar meditando aqui no Evangelho de João, quando Jesus cura um cego de nascença. Passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então olha só, primeira coisa, ele passa e vê um cego de nascença. Ele observa bem para que os seus discípulos vejam também. E os seus discípulos, ainda muito simples, eles não estão prestando atenção no lado espiritual. Há pessoas que só veem o lado material. E ele está vendo aqui um homem cego de nascença. E certamente tinham dito entre eles que a pessoa nascia cega porque alguém tinha cometido um pecado, era um castigo. Até hoje as pessoas costumam ter essa mentalidade de que Deus castiga. Você faz uma coisinha errada, Deus castiga. Olha, Deus sabe que nós não somos perfeitos. E a Bíblia fala que houve pecados cometidos sob a paciência de Deus, porque Deus não tolera pecado. Ele não suporta pecado, é abominável para ele, é nojento para ele. Mas ele suporta, tolera para que nós possamos encontrar o caminho da salvação. Então não é porque alguém pecou que ele vai castigando a pessoa. Essa foi a mesma ideia que plantaram na minha mente desde criança, quando eu conheci o catecismo. O Evangelho vem mostrar para mim um Deus da graça, o Deus da salvação, Deus do amor. Porque até então eu conhecia Deus como um super soldado de chumbo que ficava atrás de uma nuvem, esperando alguém cometer um deslize para ele fulminar com seus raios. Essa era a imagem que eu tinha de Deus. Mas o Evangelho da graça me trouxe o conhecimento de que Deus é amor, Deus tem misericórdia, Ele se compadece de nós, Ele nos mostra o caminho da salvação, Ele nos mostra o caminho da redenção, Ele nos mostra o caminho da cura. Que é importante que nós conheçamos que esse é um Deus de amor, para que nós aprendamos a confiar nele. Algumas pessoas ainda não confiam em Deus, porque ainda veem Deus como se fosse um castigador. E é isso que você vê lá no filme Todo-Poderoso, aquele sujeito lá, o Bruce Nolan, quando ele desafia Deus, fala: vem me castigar, ó poderoso castigador. Muita gente pensa que Deus é assim, e não é. Deus é amor, Deus quer a salvação de todo mundo. Então os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Rabi significa mestre. Quem pecou, mestre? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque de qualquer forma haveria um castigo, né? Mas Jesus mostra como é que Deus trabalha. Ele fala: olha, nem ele pecou e nem seus pais. Deus permitiu que ele nascesse cego para que ele pudesse receber uma bênção e o nome de Deus ser glorificado. Porque para Deus tanto faz. O que Deus quer é a alma, o seu corpo não tem tanta importância. É claro que Deus quer o seu bem, Ele quer te dar saúde, Ele quer te dar vida plena. Foi isso que Ele disse lá no capítulo 10 de João: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas se você não tiver saúde, se você não tiver perfeição no seu corpo, o que Deus quer é a sua alma, porque a sua alma é eterna. O seu corpo, mais cedo ou mais tarde, vai para o pó, ele vai morrer, ele vai se acabar, mas a sua alma é eterna, e Deus não quer que essa alma eterna vá parar no inferno com Satanás. Então muitas vezes Ele permite acontecer certas coisas para que se manifestem na sua vida as obras de Deus. E Ele acrescenta: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, olha, metaforicamente ele está falando aqui a respeito do tempo que nós temos para trabalhar. Isso serve para nós também, como igreja do Senhor, como servos de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto eu posso, enquanto eu tenho tempo.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para dizer que as pessoas trabalham de dia, porque à noite é impossível trabalhar por causa da escuridão. Então hoje também, que você tem a oportunidade de levar essa mensagem, não perca tempo. Leva a mensagem, passa para frente. Quem sabe quantas almas estão esperando uma palavra de fé, de esperança, de salvação, e é você que vai levar essa palavra. Ah, mas hoje eu não posso, outro dia eu faço, hoje eu não tenho tempo, hoje eu estou cuidando da minha vida. E quando você quiser fazer de repente, é tarde demais. Me lembra a ilustração de um jovem que entrou numa farmácia. E tinha ali um outro jovem do outro lado do balcão. Ele percebeu que aquele jovem não estava bem. E o Espírito Santo falou com ele, fala de Jesus para ele. Ele sentiu aquilo na alma e falou, não, é coisa da minha cabeça. Eu não conheço esse rapaz, ele pode me ignorar. Comprou o que ele tinha que comprar e saiu. E lá na rua o Espírito Santo continuou, você tem que falar de Jesus, você precisa falar de Jesus. Mostra o caminho da salvação para ele. E ele se sentiu tão incomodado que ele voltou. Quando ele voltou, tinha um senhor no balcão. E ele falou assim, olha, tinha um jovem aqui que me atendeu agora há pouco, você pode deixar eu falar com ele? Ficou olhando para ele perplexo e não sabia o que dizer e estava pálido. Aí disse, entra aqui. Abriu a tampa do balcão, ele atravessou, o homem abriu uma porta, o rapaz estava caído no chão, tinha acabado de dar um tiro na cabeça. Às vezes é oportunidade perdida, nós não podemos perder a oportunidade. Se tem que falar de Jesus, fala hoje, fala agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer que o mundo está em trevas, nós somos a luz do mundo. Lá em Mateus capítulo 5 ele disse, vós sois a luz do mundo. Então ele é a luz do mundo, ele estava no mundo, enquanto ele estava no mundo ele era a luz, e agora que nós estamos aqui, nós somos a luz, porque nós podemos mostrar o caminho da salvação para as pessoas, nós podemos clarear o caminho para as pessoas não errarem. E é uma forma figurada de dizer que nós temos que mostrar que Jesus é o único Salvador, que muitas pessoas estão confiando em religiões, em seitas, muitas vezes até demoníacas, estão a caminho do inferno e nem desconfiam disso. Quantas pessoas eu conheço que estão seguindo seitas, muitas delas são demoníacas e elas estão a caminho do inferno, e é preciso abrir os olhos dos cegos. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Vamos parar para entender isso que Jesus fez aqui. Vamos tentar entender. Lá na frente no Evangelho tem uma passagem que Jesus encontra um leproso. E aquele leproso chega para Jesus e fala, Senhor, se tu quiseres, bem podes me limpar. Ele fala, quero ser limpo. Passa a mão na lepra e a lepra desaparece. Agora aqui você percebe uma situação diferente. Jesus cospe na terra, amassa um pouco de terra, faz lodo com aquela saliva e pega aquele lodo, cuspe e põe no olho do cego. Parece uma coisa estranha, né? Parece uma coisa nojenta, apesar que o cego não via, mas os discípulos estavam vendo. O que quer dizer isso aí? O que ele quer dizer? Por que ele fez isso? Porque ele estava dizendo que de qualquer forma ele consegue curar a cegueira do homem. Ou com a mão, ou com a palavra, ou com lodo, com qualquer recurso. E testa também a humildade das pessoas, porque as pessoas às vezes querem receber a bênção. Olha, eu quero a bênção, mas eu não quero pagar o preço. Olha, eu quero só a bênção, eu não quero mais nada. Você não vai ficar nessa igreja? Não, você não vai batizar? Não, você não vai seguir o evangelho? Não, só quero que Jesus me cura. Quanta gente curada de câncer nunca mais voltou na igreja. Lembra os 10 leprosos que Jesus encontrou no caminho? E eles disseram, Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus disse, vão se mostrar para o sacerdote que vocês ficaram curados. E eles vão se mostrar para o sacerdote, e no caminho eles percebem que a lepra deixou eles. E eles vão todos felizes para casa contar para a família que eles são curados. E um deles fala, vou voltar lá e agradecer. E quando ele volta e agradece, Jesus fala assim, não foram 10 os que eu curei, porque só um voltou, e esse ainda é samaritano, estrangeiro. Cadê os outros 9 que foram curados? Ninguém veio dar glória a Deus a não ser esse?
Porque a ingratidão muitas vezes dói. Lembra também a mulher cananeia, Jesus andando com os seus discípulos e aquela mulher lá atrás gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. E aquilo foi cansando os discípulos, falando assim: olha, Senhor, manda essa mulher embora, porque está perturbando. Então Jesus diz para eles: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí deixa a mulher chegar perto, e quando a mulher se aproxima, fala: o que você quer, mulher? A mulher fala: eu quero que o Senhor cure a minha filha que está terrivelmente endemoniada. Então ele olha para a mulher e fala assim: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Chama a mulher de cachorra. Mas a mulher falou assim: é, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aquilo que sobra, o resto, joga para os cachorros. Pode me dar o resto que eu aceito. Isso é humildade, irmão. Ela quer a bênção. Ela não está preocupada se Jesus está... Nossa, Jesus desfez de mim. Lembra da Naamã? Naamã ficou irado. Naamã, né, só faltou mandar invadir a casa de Eliseu, porque chegou lá com uma carta do rei da Síria: olha, chegando a ti este, saiba que o rei da Síria te enviou para que ele seja curado da lepra. E Naamã vai lá no rei, o rei fala: não, mas eu não sou Deus para curar ninguém. Eliseu fala: manda ele vir aqui, que ele vai saber que tem Deus em Israel, vai saber que tem profeta em Israel. E aí Naamã vai com toda aquela comitiva, ele era um grande general, um príncipe, toda aquela comitiva em frente ao casebre do Eliseu. Chega lá e chama Eliseu, e o Geazi sai e fala assim para ele assim: olha, o meu senhor mandou você se lavar 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. E Naamã fica indignado, fica pé da vida, fala: que isso? Como é que esse cara faz uma desfeita dessa para mim? Foi embora, ardido. E eu pensava que o cara ia sair lá fora, levantar a mão para o céu, invocar o Deus dele, passar a mão na minha lepra e me curar. O cara manda o criado dele trazer recado que é para mim me banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ou tem 2 rios lá na Síria que é muito mais limpo que o Jordão, não posso me banhar naqueles rios e ficar curado? E ele foi indignado, ele não aceitava aquilo, porque ele era soberbo. Então vem um amigo dele que é mais próximo e fala: Senhor, se o profeta mandasse você fazer uma coisa difícil para ser curado, você faria? Lógico que sim. Então, Senhor, ele mandou o senhor se banhar 7 vezes no Jordão. Vai lá, se banhar 7 vezes, o senhor vai ser curado. É só obedecer a palavra. Caiu em si, foi lá, se banhou 7 vezes no Jordão. Mergulhou uma vez, nada. 2, 3, 4, 5, 6, nada. Mas a obediência, a ordem era 7. Ele obedeceu, a obediência foi restrita. E ele mergulhou a 7ª vez. Quando saiu, a carne dele parecia a carne de um bebê. Aí ele ficou todo feliz, voltou lá no caserno de Eliseu. Queria dar ouro, queria dar prata, queria dar roupa. Eliseu falou: não vou pegar nada de você, não fui eu que te curei, foi Deus. Por que eu vou cobrar? Tem tanta gente cobrando a bênção aí, né, irmão? Mas a bênção é de Deus, é Deus que dá, então você não tem que pagar nada não, viu? Tudo é de graça, tudo é pela graça, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, olha o que está acontecendo aí. A situação com o cego é basicamente a mesma, porque Jesus faz aquele lodo com cuspe, com baba, com saliva, e aí aquele barro põe no olho do cego, suja o olho dele de barro e fala: vai se lavar lá no tanque de Siloé, que você vai ser curado. E aí ele obedece. A obediência é irrestrita, irmão. Não tem que ficar questionando: por que ele mandou lavar no tanque de Siloé? Por que não pode trazer água para mim aqui? Por que não pode me curar sempre precisa lavar? Porque tem gente que é assim, né? Tudo é por quê? Por quê? Por que tem que ser assim? Por que eu? Obedece, irmão. Cala a boca, obedece. Para de murmurar, para de reclamar. Nós não temos que reclamar de nada. Jeremias disse: queixe-se cada um dos seus pecados. E é isso que nós devemos fazer. Quanto a Deus, nós só temos que agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos proporciona. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Simples assim, obedece. Você vai voltar vendo coisas que você não via antes. Jesus quer abrir os teus olhos. Jesus quer te mostrar coisas que você não consegue enxergar sozinho. Tenha humildade, tenha paciência, seja fiel.
Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Porque eles conheciam ele, aquele cara sentado lá todo dia com a mãozinha estendida esperando receber alguma coisa. Agora andando no meio deles ali, uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Como você passou a enxergar? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Simples assim. Só obedecer. Se obedece, vai ser abençoado. Não obedece, você vai dar murro em ponta de faca a vida inteirinha. Nada vai dar certo. Porque a obediência à palavra de Deus é que nos abençoa. Lá em Provérbios está escrito: é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Cuidado com a mão leve. Isso não vai te abençoar. Só vai te trazer problema. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Esse sábado, ai Senhor, tem tanta gente ainda hoje falando sábado, né? E tem uma seita aí que vive falando: o anticristo vai fazer o decreto dominical. Irmão, para de babaquice, irmão. Para de babaquice. O anticristo vai trazer a marca da besta, vai fazer você negar Jesus. Tem nada a ver com sábado, domingo, seja lá o que for, porque a gente percebe em Atos dos Apóstolos e todo o Antigo Testamento que os apóstolos e os seus seguidores, eles passaram a guardar o dia em que Jesus nasceu, que foi o sábado, o domingo. Foi o domingo, o primeiro dia da semana. Pode perceber que a segunda-feira é o segundo dia da semana. Segunda-feira, terça-feira, certamente os dias que tinham feira na praça. E domingo seria a primeira feira. Então domingo passou a ser guardado porque era uma consideração com o dia em que Jesus voltou da morte. Agora você imagina, de repente morre alguém que você ama muito e você está lá desconsolado, de repente a pessoa volta da morte. Você não vai guardar esse dia para sempre? Não vai ser memorável no seu calendário? Lógico que vai. E é por isso que Jesus nunca repreendeu. O próprio Jesus trabalhava no sábado. Por quê? Porque Jesus sabe que o que Deus quer é obediência à palavra de Deus, é o amor, é a bondade. Não é observância de leis e luas novas e sábados e não sei o quê. Se for assim, se for para guardar o sábado, você vai ter que circuncidar também, irmão. Você está fazendo que você não circuncidou ainda. Porque a circuncisão também está na lei. Se quer guardar a lei, então você tem que circuncidar também. Tem uma série de exigências que foge da palavra de Deus, e muitas pessoas, como carneiro, vão repetindo a papagaiada dos seus mentores. A questão do dízimo é outra, é lei, irmão. É lei. Isso pode dar até mais do que 10%, ou menos, conforme Deus colocar no seu coração, mas você não tem aquele compromisso de dizimar. Não tem. Abre o coração e dá com generosidade, que quanto mais você dá, mais Deus te dá também. Seja generoso, porque Deus é generoso. Mas não tem que ficar, não, vou dar 10%, porque senão aí tem que pôr uma casinha depois da vírgula. R$100,20. Não, isso é miséria. Deixa eu não dar logo os 120, 110, 120, 150. Não tem fé? Fé é isso. Se você quer ver a obra crescendo, pode e deve cooperar, contribuir, mas não tem que seguir a lei. Essa é a questão, fugir da lei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a lhe perguntar como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Olha, é tanta coisa para ver, eles ficam invocados com o sábado. Parece algumas pessoas do nosso tempo hoje, né? Fica atrás de sábado. Nossa, está trabalhando no sábado. Diziam outros: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Ou seja, uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra. Não chegavam a um consenso. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta.
Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via e perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então, observa a primeira característica aqui: eles não acreditavam. Então, eles ficavam interrogando o cego para ver se achava uma falha na confissão do cego, no testemunho dele. O que você diz que ele te abriu os olhos? Como foi que ele te abriu os olhos? E aí foi aquela tortura psicológica em cima do coitado do ex-cego, né? Aquela tortura, todo mundo querendo saber, mas eu já falei, mas repete aí, como é que foi? Ah, não, esse cara não pode ter sido cego. Quando falta fé, quando a pessoa não acredita, então aí fica complicado. Como é que Deus vai trabalhar na mente de uma pessoa que não acredita, que não confia, porque Deus age pela fé? Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. O medo era de ser expulso, né? O medo era de perder o cargo, de perder o título, de perder a posição, de perder a vaguinha que tinha ali, de perder uma chance de se aparecer. Esse era o medo. É por isso que eles não queriam confessar. Não vou falar que ele é o Cristo. Quanta gente negando Jesus por tão pouca coisa, né, irmão? Tanta mixaria, tanta bagatela, e a pessoa está vendendo a sua alma, a sua fé por tão pouco. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ele ainda está ali batendo de frente com eles. Pode perceber que o homem recebeu a bênção porque realmente ele merecia. Se é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: eu era cego e estou vendo. Quer dizer, vocês estão falando que ele é pecador, mas ele me abriu o olho. E vocês são santos, não conseguem fazer nada disso. Jogando bem na cara deles, né? E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Olha, pela terceira ou quarta vez perguntando. Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Percebe a arrogância aqui? Primeiro, provoca o coitado, provoca até ele perder a paciência. Quando ele perde a paciência, fala: por que vocês estão perguntando de novo? Vocês querem ser discípulo dele? Procura ele. Aí eles injuriam ele. A arrogância, a soberba, discípulo dele. Seja você, que é um cego, que é um pecador. Nós somos discípulos de Moisés, nós seguimos Moisés. Eu vejo muita gente falando isso. Eu sou do tal ministério, eu sou de tal ministério. Eu vi um pastor falar: meu misericórdia, ele é do ministério do Belém, Assembleia de Deus, ministério do Belém. Disse assim: eu dou graças a Deus que eu não conheço outro ministério e nem quero conhecer. Meu Deus do céu! Quer dizer que Jesus está lá no ministério do Belém, não está em outro. Senhor, tem misericórdia. São os obreiros que deviam estar pregando o evangelho e ganhar alma para o Senhor. Você não vê essas pessoas pregando o evangelho na rua, fazendo culto ar livre. Você não vê essas pessoas na internet pregando. Você só vê essas pessoas nos púlpitos, com o microfone, fazendo pose, né? Se aparecendo. Irmão, a glória é de Deus. Essa glória é de Deus. Para de tentar usurpar a glória de Deus. Seja humilde. Onde quer que Deus te ponha, sirva a Deus com sinceridade. Se você é do Ministério do Belém, seja sincero no Belém. Se você é da Madureira, seja sincero na Madureira. Se você é de Santos, seja sincero no Ministério de Santos. Se você é de qualquer outro ministério da Assembleia de Deus, que tem muitos, seja sincero.
Se você é lá da África do Sul e tem que fazer culto numa barraquinha, numa cabana, numa choupana, dê glória a Deus por isso. Você está pregando o evangelho, está fazendo a obra de Deus. Não se importe com o ministério, com pessoas. Eu sou amigo do doutor fulano, eu sou amigo do pastor fulano, é o pastor. Para com isso. Vai se converter. Então eles continuam injuriando o pobre ex-cego. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Isso tentando fazer média para cima do ex-cego. E quando a pessoa fala demais, ela acaba escutando. Como diz o ditado, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Deram uma chance para ele, parece que ele não tinha medo mesmo, ele respondeu. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha. É nisso que eu fico admirado, que vós não saibais de onde ele é e contudo me abrisse os olhos. Tá vendo? Eu fico admirado com uma coisa dessa. Vocês não sabem de onde que o homem é e ele abriu os meus olhos, curou minha cegueira. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Que lição, né? Vocês querem ser tão importantes, querem ser seguidores de Moisés, mas vocês não sabem nem de onde o homem é. E é com isso que eu fico admirado, porque se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito o que ele fez. Matou a cobra e mostrou o porrete, né? Assim que nós falávamos antigamente. Matou a cobra e mostrou o porrete. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Então é assim que essas pessoas agem. Quando você não papagueia na cartilha desses mentores fajutos, eles te expulsam, eles te excluem, eles te jogam para fora do caminho deles, porque eles não têm mais argumento. Devia ter um argumento. Não, peraí, já aconteceu isso. Como o ex-cego disse no versículo 32, desde o princípio do mundo até hoje nunca se ouviu falar que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Cego de nascença não tem cura. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter me curado. É um excelente argumento, mas o que é que eles respondem para isso? Ofendem ele. Você nasceu tudo em pecado, você é um pecador. Como se eles não fossem pecadores. Olha os santos falando, santos hipócritas. Jesus ouviu que o tinham expulsado, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Olha que palavra interessante, né? Jesus veio confundir os sábios, veio confundir a sabedoria humana, como está escrito por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 1, se não me falha a memória. Paulo disse que Deus usa a loucura do mundo para confundir a sabedoria dos sábios, que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Preciso reler, minha memória está apagando algumas coisas. Então Jesus diz bem desse jeito: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, abrir os olhos dos cegos, e os que veem sejam cegos. Quantas pessoas achando-se boas de visão por aí, quantas pessoas se achando donas da verdade, estão a caminho do inferno, estão num caminho de condenação, estão enganando e sendo enganados, propagando mentiras que foram artificialmente compostas por homens corruptos e cruéis ao longo da história, mas não param para pesquisar, não param para analisar, não perguntam para Deus: Senhor, esse caminho está certo? O Senhor pode me mostrar o caminho da verdade? Não perguntam. Vão andando cegamente como uma ovelha vai para o matadouro, até chegar num ponto que não dá mais para voltar atrás. Mas hoje ainda dá tempo de abrir os olhos, de voltar atrás, de procurar o caminho que Jesus ensinou, pedir a luz de Deus para enxergar qual é o caminho da verdade,
sair do caminho da mentira, sair do caminho do pecado, sair do caminho da condenação. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então, o que nós podemos entender dessa palavra aqui? Os fariseus sempre querendo questionar, sempre querendo ser donos da verdade. O senhor acha que nós também somos cegos? Que nós não enxergamos? Que nós não sabemos a verdade? Foi Jesus que disse, lá no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, você não conhece a verdade. Você não conhece a verdade. Se você fosse cego, você deixaria eu abrir os seus olhos. Mas como você acha que você vê, que você acha que você já tem o conhecimento, então você não pode se converter, seu pecado permanece e você continua sendo condenado. É aquela questão de você esvaziar a sua mente para aprender de novo, porque nós aprendemos tanta mentira desde criança, tanto mito, tanta crendice, tanta lenda que nós aceitamos. É a mula sem cabeça, é o lobisomem, é tanta besteira, é purgatório, é limbo, coisas que não estão na Bíblia. E se você ficar com a mente cheia, não dá para pôr nada aí, meu querido. Abre a tua mente, esvazia isso aí, deixa Jesus encher a sua mente com a verdade. Leia a Bíblia, procure a verdade, pesquisa a verdade, se informe da verdade, questione as pessoas, questione a verdade que apresentam para você conhecer a verdade, porque como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você é cego, você pode passar a enxergar, Jesus vai te curar. Se você acha que você já viu tudo, já sabe tudo, já é o bastante, então não tem mais nada para fazer por você. Só vai descobrir que estava errado quando for tarde demais. Eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo. Se tem uma pessoa que você gosta, que você gostaria que ouvisse uma palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, leva essa mensagem para alguém, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram. Meu canal no YouTube não é monetizado, aqui também não é. O intuito não é ganhar dinheiro, é ganhar alma, é levar essa palavra aos confins da terra. Eu não sei quanto tempo nós temos. Jesus disse no início desse capítulo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então eu estou fazendo a obra de Deus enquanto é dia. Hoje de manhã, não sei se era o calor que estava demais ou alguma coisa que me atacou o fígado, comecei a me sentir mal, deu tontura, fraqueza, falta de ar, e eu também comecei a sentir a mão esquerda formigando. Ainda pensei, meu Deus, já fiz 65 anos, será que hoje é o dia que o Senhor vai me recolher no celeiro santo? Mas depois eu comecei a melhorar, eu percebi que não era nada daquilo, ainda não chegou minha hora, mas eu quero ser levado assim, irmão. Quero ser levado servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Eu quero levar muito a sério essa palavra que Jesus disse no versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, enquanto eu posso, enquanto eu estou aqui. Porque depois que eu deixar esse mundo, irmão, não vou poder fazer a obra de Deus mais. Não aqui nesse mundo. Não dá para voltar aqui. E é isso que ele está dizendo, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, uma hora você vai ser recolhido. Então, enquanto você não é recolhido, ajuda, compartilha esse vídeo, fala para as pessoas, ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero te pedir mais uma coisa também, ore pelo Brasil. Domingo vai ser as eleições municipais. Ore para que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor das urnas, para que nós possamos fazer uma votação bem feita, consciente, escolher boas pessoas para nos representar. Mas ora para Deus mostrar o melhor. Nós precisamos do melhor. Nós precisamos de pessoas que respeitem a nossa fé. Nós precisamos de pessoas que respeitem a nossa liberdade. Nós precisamos de pessoas que respeitem o nosso dinheiro, irmão, o dinheiro dos impostos. Nós precisamos acabar com a malandragem. E nós temos o dever de fazer isso. Então, ora para Deus iluminar a mente das pessoas. E ora pelo Brasil também, porque lá em Brasília está havendo uma grande batalha espiritual. E nós precisamos orar pelos presos do 8 de janeiro. Como disse o autor da carta aos Hebreus, orai pelos presos como se estivessem presos com eles, para que eles não continuem sendo injustiçados.
vamos orar por eles, vamos orar para Deus nos dar um governo dirigido pelo Espírito Santo, para que tenhamos paz e prosperidade e liberdade de servir o nosso Senhor. Um forte abraço e fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser.